Muito bem, meus amigos, estou aqui então para falar sobre as campanhas passadas editoriais que nós aqui no Centro Dom Bosco estamos empenhando para entregar a todos aqueles que nos apoiaram. Você que está assistindo e decidimos fazer esse vídeo de forma aberta, mesmo se você não ajudou em nenhuma campanha, porque é importante saber o quão difícil e o quão complicado, complexo são as campanhas editoriais que nós desejamos empreender aqui. Bom, se você assistiu à última live que nós fizemos sobre isso, você vai ver lá que nós tratamos de todos os problemas relacionados a campanhas editoriais aqui no Brasil, ou seja, a dificuldade de encontrar bons tradutores e revisores, o tamanho das obras que nós estamos empreendendo, a questão da tradução. Existem traduções que a gente sempre faz do original, a gente não faz tradução da tradução, como por exemplo os documentos pontifícios. Então, existe uma série de dificuldades que nós encontramos para empreender isso. Bom, então o objetivo deste vídeo é falar-lhes a respeito das campanhas que nós precisamos ainda entregar. Então, recentemente, graças ao bom Deus, depois de 6 anos trabalhando, nós terminamos a Teologia Moral de Santo Afonso Maria de Ligório. Então, foram 6 anos ininterruptos traduzindo os livros do original em latim. Foram 6 tomos, enfim, aproximadamente 3.000 páginas, 30, 40 mil citações. É um trabalho assim que realmente nós damos graças a Deus que chegamos ao fim e, evidentemente, com a ajuda de vocês. Bom, nesta campanha neste vídeo nós vamos tratar das próximas campanhas que entregaremos a vocês. Então a primeira delas que eu gostaria de falar é de patrologia. Então os livros de patrologia, nós fomos atrás da melhor obra que existe na atualidade sobre patrologia. O que é patrologia? São os textos, a vida dos santos, dos padres da igreja, e dos textos que eles escreveram. Ou seja, você tem as referências bibliográficas, as obras que cada um dos padres da igreja escreveu, né, os principais. Então você são 6 volumes de aproximadamente 700 páginas cada um. Eu estou aqui na minha mão com um deles, que é a Patrologia volume 4, né? Então, somente o volume 4, nós então pegamos do original em italiano. Essa coleção é interessante porque do volume 1 a 3, ela foi escrita em inglês na língua original, e do 4º ao 6º foi escrito em italiano. Então vocês vão perceber que tem a vida do santo e tem uma série de bibliografias, né? Então cada uma dessas bibliografias está escrita na sua própria língua de publicação. Então tem bibliografia em latim, em italiano, em alemão, enfim. E é muito detalhe, né? Eu vou aqui, inclusive, agora para vocês terem uma noção de como está o andamento da campanha de patrologia. Eu vou abrir aqui no meu computador agora um dos volumes. Então vamos começar aqui pelo volume 1, né? Então Patrologia volume 1 está aberto aqui na minha tela, como vocês podem acompanhar. Então já está completamente diagramada, ou seja, ela já foi traduzida, já foi revisada, já foi diagramada, e agora falta uma última revisão, que é apenas uma leitura, que é onde a gente passa o pente fino na obra, é onde a gente procura erros que passaram por todas as pessoas, o que é comum. Evidentemente, esta obra, por acaso, o volume 1, é a menor delas, então tem 408 páginas apenas, mas há livros de 600, 700 páginas. Então, vamos lá. Então aqui você vê que tem os apócrifos, o Apocalipse de Pedro, o Apocalipse de Paulo. Você tem o início da poesia cristã, os primeiros atos dos mártires. E aí é um livro muito extenso, então você vê que não é simples. Aqui, por exemplo, esta parte que tem somente a bibliografia. Então, as letras, como eu havia dito, caracteres em línguas estrangeiras das mais variadas, né, inglês, alemão, enfim. Então, este é o Patrologia volume 1. Então, vamos lá, Patrologia volume 5.
né? Essa já tem 800 páginas. Olha lá, volume 5, do Concílio de Calcedônia até Beda, os padres latinos. Então, aqui também completamente revisado e diagramado. Veja, são 800 páginas. E aqui está cada um dos padres da igreja que são tratados neste volume, né? Então, é realmente uma obra que vai fazer um bem enorme às almas. E é por isso mesmo que a gente pede paciência, e nós estamos mostrando a dificuldade, a complexidade que é empreender esse tipo de livro, né? Então, a Patologia 5 também já está pronta. Patologia 4, 876 páginas. É por isso que a gente diz que a média é 700, né? Porque vários volumes passam de 700. Então, vejam aqui, está tudo prontinho. E nós, neste vídeo, fizemos questão de mostrar o arquivo para vocês, para que vejam a materialidade, né? Então, a gente não está só dizendo, olha, falta pouco. Vocês estão vendo de fato que falta pouco. Bom, patrologia, a nossa previsão, a gente havia prometido para janeiro de 2023, mas nós passamos para maio de 2023, então estamos em março agora. Em março a gente termina a patrologia, em abril a gente manda imprimir os livros e no finalzinho de abril, início de maio, se Deus quiser, nós estamos enviando a você que nos ajudou em patrologia. Se você não comprou durante a campanha, então depois que a gente entrega o último livro ao último apoiador, a gente coloca na nossa loja disponibilizado para você que não participou da campanha poder adquirir, num preço diferenciado, evidentemente, mas os mesmos livros, são os mesmos livros. Bom, a próxima campanha que eu gostaria de falar é a História dos Papas. Bom, a História dos Papas, então já vou fechar este livro, que é da Patrologia. Então, a História dos Papas foram em 2 volumes que nós prometemos. Então, aqui estão os 2 volumes, esse está aberto aqui, e este aqui é o segundo. São livros que têm muitas gravuras, né? Como eu estou aqui folheando para vocês verem que a cada aproximadamente 2 páginas há pelo menos uma gravura. Todos os papas têm fotos, fotografias ou ilustrações, enfim. São muitas ilustrações, então não é só um esforço de traduzir diretamente do italiano. Esta obra que está aqui na minha mão é o original em italiano. Então nós traduzimos diretamente do italiano e estamos tratando as imagens para ir para chegar até você. Então já traduzimos tudo, já revisamos tudo. A História dos Papas já está completamente revisada e começamos a última fase, que é a fase de diagramação. Então, já diagramamos o primeiro volume, ele está incompleto, porque eu vou mostrar aqui para vocês na telinha. História dos Papas, volume 1. Ele está diagramado. Percebam que ele não está com tanta ilustração, porque a gente ainda não subiu todas as ilustrações, mas o texto todo já está diagramado. Perceba aqui, ó, 960 páginas do volume 1. E aqui nós encontramos um problema. E é um problema que, para vocês que nos apoiaram, é uma grande novidade. Então, nós precificamos o livro na campanha como sendo 2 volumes, porque a gente achou que seria possível, porque, enfim, foram 2 volumes o original, calculamos errado e vendemos como se fossem 2 volumes. O que nós faremos, então? A gente vai fazer uma pequena modificação. Nós vamos... Como esse arquivo, como você vê aqui na tela, está com 960 páginas, nós vamos transformar essa coleção, que era em 2 livros, em possivelmente 3 ou 4 livros. Então você pagou 2 volumes, mas vai receber em casa 3 ou 4 volumes, tá? Da História dos Papas. Essa coleção já está bem no final, graças a Deus. Nós fomos atrás da imagem de cada um dos papas, como aqui você está vendo na tela de São Pedro. Editando imagem por imagem, nós teremos a ilustração de todos os papas. Essa coleção foi até Pio XII, de São Pedro a Pio XII. Ou seja, cobrimos aí quase 20 séculos de igreja, né? É uma obra que também é inédita no Brasil, assim como Patrologia não tem no Brasil. Nenhuma obra que se compare a isso. História dos Papas, temos a alegria de dizer que também não tem nenhuma obra que se compare a isso.
E a boa notícia é que nós esperamos entregar no mês que vem, já em abril. Né? Terminaremos no final deste mês a História dos Papas, já estamos na revisão final e na diagramação. Então, enviaremos para impressão talvez em 3 semanas, 2, 3 semanas. Então, esse livro deve chegar para você entre abril e maio. Ou seja, o que nós estamos dizendo aqui neste vídeo é que entregaremos 2 campanhas entre abril e maio. Né? Então, e é uma campanha de 6 volumes de patrologia para uma outra campanha de História dos Papas de 3 a 4 volumes. Ou seja, imprimiremos 10 livros, aproximadamente 10 livros, nos próximos 30, 45 dias. Então, isso nós ficamos muito felizes e com o apoio de vocês e com a espera de vocês que apoiaram na campanha e que também estão sabendo aguardar com caridade o nosso trabalho. Bom, feito isso, vamos falar da próxima campanha editorial, que é a História da Europa. Bom, a História da Europa, então vou fechar esse livro aqui. E vamos pegar a História da Europa. A História da Europa é este aqui que está aqui na tela. Está faltando o volume 1. São 5 volumes que nós pegamos do autor João Ameal, um autor português. E a facilidade que ela nos trouxe, embora seja muito grande, é que já está na língua portuguesa. É diferente de Patrologia, que nós traduzimos os 3 primeiros volumes do inglês e os 3 últimos volumes do italiano. A História dos Papas, que foi inteiramente tirada do italiano, a História da Europa é português de Portugal. Isso para a gente facilita muito o trabalho, mas tem a complicação de ser um livro muito grande, né? Como vocês podem ver, foram 5 volumes deixa eu ver, este que está na minha mão, são pouco mais de 500 páginas. Este livro não tem ilustrações, mas existem tabelas no final do livro que realmente tomam muito nosso tempo, que são essas tabelas. Eu vou mostrar para vocês o volume 1 aqui da História da Europa, para vocês verem como está. Então, esse volume 1 ficou com 536 páginas. Então, aqui está a entrada, a História da Europa, e pronto, aqui está o livro. E no final a gente tem as tabelas. Então, tem que fazer. Essas tabelas são feitas uma a uma, à mão, e que dá um senso histórico muito bom, porque ele separa por século. Então, você tem aqui no século VI, o que aconteceu na Europa? Em 540 nós tínhamos Vigílio. Então, aí você tem 545, Justiniano obriga o Papa a ir a Bizâncio. Morre São Bento de Núrcia em 547. Cassiodoro funda o Mosteiro de Vivário. Então, você tem uma sintonia histórica muito boa. Para pesquisadores e para pessoas interessadas em conhecer a história da Igreja, você consegue aqui um retrato muito interessante. Afinal, a Igreja Católica, a grande parte da história da Igreja Católica nos primeiros séculos dá-se na Europa, ok? Então, a gente vê a fundação da primeira abadia de São Bento em Monte Cassino, que hoje é a Itália, dá-se um senso histórico muito bom. Então, a História da Europa nós fizemos em 5 volumes, já estamos com os volumes todos diagramados, ou seja, já está na última fase e basta apenas terminar a revisão, que é a revisão final, aquela que eu já expliquei para vocês, que é o livro já pronto, que nós só precisamos somente ler o livro atrás de erros. Então, a História da Europa nós prometemos para julho de 2023 e esse prazo está mantido. Não é uma campanha que nós estamos pedindo prazo extra. É perfeitamente possível entregar em julho de 2023, graças ao bom Deus. E isso já é, da História da Europa em diante, eu diria que da História dos Papas em diante, nós já estávamos trabalhando nessa nova chave que nós falamos na última live. Ou seja, de compreensão da complexidade do livro, da necessidade de prazos maiores. Então, nós estamos agora, provavelmente, as próximas campanhas editoriais, a partir da História dos Papas, a gente vai entregar no prazo prometido. Então, História dos Papas nós prometemos para
abril de 2023, provavelmente nós iremos cumprir. Se não, um pouquinho depois, maio. História da Europa, em julho de 2023, está mantida. Então, a próxima campanha que eu vou falar é sobre a história do Brasil. E você deve estar se perguntando, mas Bruno, e os 250 documentos pontifícios? Propositalmente, como é a campanha mais complexa que nós já fizemos até aqui, eu deixarei por último, para comentar por último, ok? Bom, História do Brasil, prometemos para agosto de 2023 e está mantido. Por que está mantido? Novamente, é uma campanha que nós pegamos do português, isso facilita, embora seja grande como a História da Europa. Eu estou aqui com um dos volumes, é o volume 6, que está aqui na minha mão. Nós pegamos do original, também em português, e transcrevemos toda a obra. Esta obra foi escrita pelo padre Rafael Galante, é a campanha editorial de maior sucesso da nossa história. A gente não imaginou que venderia tantos combos, foram mais de 2.000 combos completos de História do Brasil. E existe uma demanda muito grande dos brasileiros de conhecer a verdadeira história. E foi um desafio para nós, porque a gente conversava com os intelectuais brasileiros e perguntávamos assim, diga-me então uma história do Brasil boa para a gente publicar. E ninguém sabia dizer, né? E nós perguntamos para muitas pessoas. E chegou até nós, um belo dia, esta obra do Rafael Galante, do padre Rafael Galante, que é um jesuíta do início do século XX, de 1911 é a data da publicação das obras. Bom, é um autor católico, por certo, porque é um padre, é um jesuíta, e ele então publica essa coleção em 6 volumes, que nós decidimos editar novamente. A História do Brasil, como é só para entregar me ver a data, em agosto de 2023, nós já estamos bastante adiantados. Como você pode ver aqui no computador, nós já temos toda a História do Brasil transcrita e a primeira vez revisada, ou seja, o texto está preparado, foi atualizado. Aqui, estou abrindo um volume. Então ele já está completamente transcrito. Este volume aqui, vamos ver quantas páginas tem. Olha lá, já está completamente pronto. Então ele é um volume que tem no Word 204 páginas. Tá? Depois que vai diagramar, ele vai ganhar bastante páginas, porque o texto ganha respiro, ganha espaço, mas veja que o texto está totalmente transcrito. Esse aqui é o volume 5 da História do Brasil. Vou abrir um outro volume aqui, para vocês verem. Tomo 3 da História do Brasil. E, novamente, está todo o texto aqui, tudo transcrito, tudo já revisado. Agora ele vai passar pelo processo de diagramação para ter uma revisão final depois. Okay? Esse livro tem 247 páginas. 247 páginas. Diagramado, isso aqui deve ir para 400, 300 e muito. Ok? Aqui está sem espaçamento, enfim. Tá? Então, História do Brasil, graças ao bom Deus, está muito adiantado. E nós entregaremos no prazo, em agosto de 2023, se não tivermos nenhum imprevisto que agora não nos afigura. Bom, agora vamos para os 250 documentos pontifícios, que é a campanha Guardiões da Tradição. De longe, como eu havia dito inicialmente neste vídeo, é a campanha que enfrentamos o maior desafio da nossa história. Por quê? Porque nós temos que traduzir diretamente do latim, da língua original. Trata-se de documentos pontifícios, não é como a História do Brasil, não é como a História da Europa, que um erro nosso não implica necessariamente a perdição de uma alma. Os documentos pontifícios, a gente pode, se a gente traduzir uma palavra errada, ou se a gente deixar de escrever um não antes de alguma condenação, a gente torna uma heresia o certo e a gente torna o certo uma heresia. Então, existe a preocupação com o texto em si, existe a dificuldade de trazer diretamente do latim, porque exige o contexto da época, diferente do latim, diferentes épocas do latim. Os documentos pontifícios, você não encontra no site do Vaticano. Eu não posso chegar lá simplesmente, entrar no site do Vaticano, eu quero um documento do século VI, ou mesmo do século X. Não tem no site do Vaticano.
Não tem site nenhum. Então o que nós tivemos que fazer? Nós tivemos que ir atrás dos livros que se chamam Bularium Romanum. São livros antigos, muito antigos, onde havia o compêndio, a coletânea de textos dos papas da igreja. Então, eu vou abrir aqui agora para mostrar para vocês. Nós fizemos uma verdadeira biblioteca de Bularium. Como você pode ver aqui na tela, nós temos vários tipos de Bularium aqui. E, por exemplo, podemos pegar documentos pontifícios diretamente da Patrologia Latina do Mini. Mini foi um monge que fez uma coletânea dos textos dos padres da igreja. Então você acha alguns documentos pontifícios, nós tiramos diretamente da Patrologia do Mini. O bulário que nós usamos como maior referência para nós foi esse bulário Taurinensis Editio. Então eu vou abrir aqui um para mostrar para vocês. Então nós temos aqui um bulário Taurinensis. Então eu vou mostrar um pouco mais próximo. Perceba aqui a qualidade da letra desse trecho, por exemplo, de um documento qualquer. Então, os nossos tradutores estão pegando diretamente dessas bulas, certo? Aí, por exemplo, tem aqui um outro bulário para vocês verem. Então, aqui esse é um pouco mais claro, né? Então, aqui um documento pontifício do Papa Bento XIV, Venerabilis Frater. Quer dizer, aqui é o início do documento. Provavelmente ele se chama Litteras Fraternitatis, que é as duas palavras iniciais desse documento de Bento XIV. E nós temos aqui, por exemplo, um outro bulário. E aí, então, o que acontece? A nossa pesquisa por documentos também levou muito tempo. Porque qual é a nossa maior preocupação? Não adiantaria nós fazermos os 250 documentos pontifícios de documentos que você acha facilmente na internet. Porque qual é o valor, por exemplo, de nós termos uma Rerum Novarum, de nós termos uma Divini Illus Magistris, que são documentos do século XX? Né? Não tem sentido, porque você acha facilmente no site do Vaticano. Então a gente está tendo todo esse cuidado de ir atrás de documentos que são inéditos. Então exige de nós um trabalho de pesquisa, depois um trabalho de tradução muito grande. Né? Seria muito fácil a gente pegar os documentos todos que estão no site do Vaticano, imprimir e entregar para vocês. Então nós decidimos reduzir a quantidade dos documentos pontifícios mais recentes, porque você tem fácil acesso na internet, e ir lá atrás. E aí gerou isso aqui. Aqui está na minha mão, por exemplo, o volume 1 dos documentos pontifícios. É o que a gente chama ainda de boneca, ou seja, é a versão final antes da impressão. Esse volume 1 está um pouquinho mais fino porque ele não está atualizado. Ainda há outros 15 documentos que já entraram aqui, porque justamente já fizemos esse trabalho de tirar lá da frente dos documentos mais novos para trazer para esses. Então, antes de qualquer papa, por exemplo, aqui eu abri o Papa Pelágio I, 60º Papa da Igreja. Então, quando eu abro aqui e eu vejo Papa Pelágio, 60º Papa da Igreja, ano 556 a 561, eu tenho, além do documento pontifício, uma mini biografia do Papa, que está aqui. Depois começam a aparecer os seus documentos. Por exemplo, essa aqui é a Vas Electionis, Epístola VI, outrora sétima, do Papa Pelágio I a todo o povo de Deus acerca da fé católica transmitida e defendida pelos concílios e pelos papas. E aí você tem aqui o documento pontifício. E você sempre tem uma breve descrição antes dos documentos. Aqui Papa Pelágio II, 63º Papa. Então, aí tem uma mini biografia do Papa e você tem o De Lectionis Vestri, que é um documento do Papa Pelágio II. Então, toda a coleção do documento pontifício não são só de documentos pontifícios. Tem a descrição do documento, tem uma mini biografia de cada Papa. Então, assim, é um livro que falta-me palavras para dizer a preciosidade dele. E, evidentemente, como eu falava aqui antes da gravação, conversava com um dos nossos funcionários, eu falei assim para ele, pensemos no Elon Musk, é o homem mais rico do mundo. O Elon Musk, com todo o dinheiro que ele tem, ele é incapaz de fazer uma catedral gótica. Ainda que ele fosse capaz de fazer uma catedral gótica com o dinheiro que ele tem, ele mesmo assim não conseguiria fazer em um ano.
em 2 anos. Por quê? Porque faltam os artesãos, faltam os homens capazes de fazer essas catedrais góticas. Se fosse alguma pirâmide do Niemeyer, algum caixote do Niemeyer, o Elon Musk conseguiria em 1 mês. Mas não é isso que nós estamos fazendo editorialmente falando, nós estamos fazendo catedrais góticas. Então, ainda que nós gastássemos todo o dinheiro do mundo, nós não conseguiríamos fazer no menor tempo. Porque existe um trabalho de pesquisa, faltam-nos os tradutores que são capazes de traduzir isso aqui. Então, infelizmente, nós estamos conseguindo trabalhar apenas com 3 tradutores no documento pontifício. Poderia ser mais. Chegamos a trabalhar com outros no passado, como a gente explicou na live passada, que nós trabalhamos com esses tradutores e gastamos o dinheiro porque pagamos, e depois, quando chegou ao nosso revisor, o Erisberto, que é o coordenador editorial, ele viu que os textos estavam muito mal traduzidos, e nós tivemos que jogar fora dezenas de documentos pontifícios que já estavam traduzidos, revisados e revisados mais uma vez, mas infelizmente, por falha nossa, nós não vimos o erro antes e tivemos que jogar fora tudo. Então isso já explicamos na live passada, estou falando novamente, porque o nosso trato, o nosso carinho, a nossa atenção é muito grande com esses livros, né? Sabemos que podemos enganar a vocês, mas a Deus Nosso Senhor nós não podemos. Então, se nós fizermos um mau trabalho, também passaremos no nosso juízo particular diante de Deus. E Deus julgará se nós fizermos um bom trabalho com os seus amados filhos, os pontífices, os seus vigários que passaram ao longo da história. Então, é uma responsabilidade muito grande. Pedimos desculpas. A gente prometeu entregar a vocês em março de 2022. Hoje estamos em março de 2023, ou seja, já 1 ano de atraso. Isso é péssimo. Isso é péssimo. Sinto-me verdadeiramente envergonhado, triste com isso, mas nós preferimos ficar triste, ficar envergonhado e ter que dizer para vocês com toda a sinceridade de coração que nós precisamos de mais tempo. E nós havíamos prometido, então, maio deste ano. E as pessoas, com toda a razão, começaram a nos cobrar, mas nós não conseguiremos em maio. Como está hoje os documentos pontifícios? Então, vamos olhar a planilha aqui, tá? Antes de eu pedir o prazo novo para vocês. Então, aqui está. Vocês estão vendo na tela de vocês a Igreja Antiga. Nós separamos os documentos pontifícios em Antiga, Medieval, Moderna, Contemporânea 1, Contemporânea 2. Cada um dessas abas aqui correspondem a um volume do livro. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Então, tem toda a lista dos papas e dos documentos que nós já escolhemos. Esse status revisado significa que ele está pronto. Então, o volume 1 está completo, quase todo pronto. Faltam esses últimos aqui para uma última revisão. O volume 2, Medieval, está quase todo revisado, como você olha aqui na coluna da direita, eu estou mostrando na tela. Vai vendo os papas e quantos documentos nós estamos traduzindo. Quando está revisado, como eu acabei de dizer, está completo, ou seja, está pronto para imprimir. Tá? Nós chamamos de revisado. E faltam apenas 2 documentos para terminarmos o volume 2. O volume 3 também está quase todo revisado, como você olha aqui na coluna da direita. E aí você tem esses documentos finais que faltam ainda a revisão final, que é do Erisberto. O Erisberto ele faz a última leitura dos documentos. Contemporânea 1 e Contemporânea 2 nós já estamos mais atrasados. Então tem todos esses documentos ainda para revisar, né? E tem ainda os documentos que a gente não sabe se vai entrar ou não vai entrar. No Contemporânea 2, então, que são os textos mais recentes de São Pio X, Bento XV, Pio XI, esses a gente ainda precisa revisar. Então, por isso, ainda falta bastante trabalho, mas saiba que o que nós estamos fazendo é algo único na história da igreja. Nós pedimos desculpas para vocês, e pedimos paciência, porque essa catedral gótica, ela dá trabalho, faltam-nos artesãos para concluí-la, mas com a graça de Deus nós conseguiremos e com a paciência de todos vocês. Se vocês estiverem muito insatisfeitos, escreva-nos e a gente tenta chegar em alguma solução. Se vocês quiserem o dinheiro de volta, nós podemos dar. Né? Sentimos penalizados por isso, mas você também tem o seu direito
de receber o livro no prazo. Como eu disse, as campanhas atuais, a gente está colocando prazos mais reais. Nós hoje temos mais experiências com campanhas editoriais e nós estamos colocando prazos dentro da nossa realidade, da dificuldade que é de empreender uma editora no Brasil com a degradação intelectual, cultural e moral dos brasileiros. Então, o prazo que nós pedimos a vocês para essa campanha é para setembro deste ano. Então, prometemos março do ano passado, estamos em março deste ano, 1 ano de atraso. Pedimos para maio, mas chegou em maio, a gente não vai conseguir. Nós pedimos um pouco mais de prazo. Eu sei que setembro está longe, mas esse novo prazo é com bastante folga. É um prazo que nós estamos dando para não ter que gravar um outro vídeo, pedir desculpa novamente e dizer para vocês, olha, não deu, pessoal, não vou entregar em setembro. Muito provavelmente nós entregaremos antes de setembro, mas nós estamos pedindo esse prazo para nós não termos que novamente se prestar a esse papel inglório de ter que dizer que nós não estamos conseguindo no prazo prometido. Tá? Pedimos paciência, a caridade de vocês. Fizemos já mais de 17 campanhas. Todas as campanhas já fizemos 21, mas já entregamos 17 campanhas, 16, 17 campanhas editoriais. Todas nós entregamos. Todas. Grande parte com atraso, mas todas nós entregamos. E a satisfação de vocês que nos apoiam quando recebem o livro, não é que estão recebendo o livro que está cheio de erro de português, com uma capa ruim, com um projeto gráfico ruim. A experiência é outra. A capa é boa, o miolo do livro é muito bom e o texto é excelente. Evidentemente vocês vão encontrar erros, porque é impossível fazer livro sem erro. Mas é um livro, assim, o melhor possível que pode ser feito no Brasil. A satisfação dos nossos clientes prova que é preferível pedir desculpas por atraso do que pedir desculpas por um livro mal feito, porque aí não tem mais volta. Então, eu agradeço vocês pela compreensão, pelo carinho, pela atenção, pelo apoio. Nós continuaremos fazendo campanhas editoriais, agora estamos com a campanha do Evangelho de Jesus, que faltam pouco menos de 30 dias para acabar. O livro está ficando sensacional. O professor Lucas Lancaster é o editor desse livro, com a coordenação editorial do Erisberto, mas ele é o editor, ele é o homem que está criando esse Evangelho de Jesus para vocês e vai ficar um trabalho primoroso. Apoie-nos e temos mais campanhas já programadas até meados de 2024. Há muita coisa boa vindo pela frente e são campanhas editoriais desse nível, dessa complexidade. Porque é assim que nós, os brasileiros, os católicos, lembraremos um dia da editora do Centro Dom Bosco. Foi uma editora que marcou a história e que ajudou a Santa Igreja na salvação das almas por meio do resgate da tradição, porque esta é a nossa missão. Então fique com Deus, muito obrigado. E uma última coisa, o meu e-mail é bruno.mendes@centrodombosco.org. É o meu e-mail praticamente pessoal. Você que chegou no final, quiser me escrever para criticar, para sugestão, para qualquer coisa, eu estou aqui. Viva Cristo Rei!